Bom Dia Pernambuco. A gente fala agora de um assunto que pode salvar vidas. Transportar uma criança no carro exige atenção e responsabilidade do motorista. Algumas regras precisam ser seguidas e quem não cumpre está sujeito a multa, além de colocar em risco a segurança dessa criança. Mas será que em Pernambuco o uso da cadeirinha exigido por lei há quase um ano virou rotina? Vamos saber com o Sérgio Borges, que está com um representante do Detran. Sérgio, quando a lei começou foi aquela correria dos pais às lojas, chegou a faltar equipamentos nas lojas, mas será que realmente agora as famílias estão conscientes e continuam seguindo a lei? De acordo com o Detran, Vanessa, os pais que são motoristas e têm filhos estão sim muito preocupados em garantir a segurança das crianças. Agora, ainda tem muita gente sendo multada porque não cumpre a lei. Então vamos saber o que exatamente determina essa lei que foi aprovada há um ano atrás. Olha só, a lei determina que crianças que têm menos de 10 anos de idade devem ser transportadas nos bancos de trás usando o cinto de segurança. Crianças que tenham entre 1 e 7 anos e meio, cada faixa etária tem um equipamento específico de segurança. Por exemplo, crianças de até 1 ano devem ser transportadas no chamado bebê conforto ou conversível. Crianças entre 1 e 4 anos devem ser transportadas nas cadeirinhas. Crianças entre 4 e 7 anos e meio têm que usar um assento de elevação, aquele assento que é colocado no banco de trás. As orientações sobre esses equipamentos você pode encontrar em folhetos como esse, que são distribuídos pelo Denatran ou pelo Detran, ou mesmo no site do Detran. Eu converso então com Sérgio Lins, diretor de fiscalização do Detran, para saber em relação à qualidade desses equipamentos, qual a atenção que os pais devem ter ao comprar esses equipamentos. Olha, o correto é os pais comprarem o equipamento, tá certo? Que tenham sido aferidos pelo Inmetro e que tenham o selo do certificado do Inmetro. Agora, em relação à penalidade prevista para quem não cumpre o que determina a lei para garantir a segurança das crianças, qual a punição? Olha, a notificação é R$ 191, 7 pontos na carteira e retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Agora nós vamos mostrar imagens de um acidente, que nós fizemos uma reportagem essa semana sobre este acidente. É o caso de um Fusca que transportava 6 pessoas, ou seja, excesso de passageiros. Um desses passageiros era uma menina de 8 anos de idade que foi arremessada para fora desse veículo quando ele bateu numa mureta de proteção de um viaduto na BR-101, na altura do Ibura. Um perigo muito grande para essa criança de 8 anos, sendo transportada em um carro com excesso de passageiros e que foi arremessada para fora do veículo. Vou perguntar então para o diretor de fiscalização do Detran de que forma essa criança de 8 anos deveria ser transportada para que não ocorresse isso com ela. Olha, essa matéria aí, né, o condutor do veículo está totalmente irregular, né? Como você falou, ele estava usando uma capacidade acima do permitido pelo veículo, tá certo? E não estava usando os equipamentos de segurança obrigatório que deveria ser. No caso da criança de 8 anos, ela deveria estar sentada no banco de trás com o cinto de segurança afivelado de 3 pontos. E o ideal, tá certo, é que verifique bem se o cinto está pegando no meio do ombro e no meio dos peitos. Tá certo? Que é o que dá a maior proteção para a criança e que dá a maior funcionalidade do equipamento. Bom, isso que ocorre na prática, no trânsito, diariamente, a gente sabe que tem simulações de laboratório que comprovam, né, os laboratórios das indústrias de automóveis, os laboratórios das universidades. Vamos chamar agora essas imagens de teste. Olha só, uma mãe transportando uma criança no colo no banco da frente. Olha o que acontece, a criança é esmagada contra o painel do carro. Criança no banco de trás, sem cinto de segurança. Este carro estava a uma velocidade bem pequena e, no entanto, vejam o que acontece. Quando a criança anda sem cinto de segurança no banco de trás. Esse carro estava a apenas 15 km por hora. Nós temos ainda imagens de outros testes feitos por universidades, vejam só, crianças sem proteção que são arremessadas para fora dos veículos. Mais um teste. Queria saber de que forma, né, a gente pode alertar os pais, conscientizá-los da necessidade desses equipamentos de segurança. Olha, Sérgio, é interessante até essa imagem,
né, que eu vou dar um exemplo numa linguagem bem popular, conhecida no nosso cotidiano. O Detran contratou uma Luísa, uma consultora que é de uma ONG que trata sobre crianças, certo? E ela deu um exemplo bem claro. A criança no colo da pessoa, a criança está sendo o airbag de luxo de que ele está transportando. A gente pensando que está dando segurança para a criança, mas na realidade quem está dando segurança para o adulto é a criança. Tá certo? É importante a utilização de cinto de segurança. Agora vamos falar das motocicletas. O número de acidentes com motos, todos sabem, vem aumentando bastante no estado e isso preocupa as autoridades de trânsito e de saúde. Por isso, será lançada uma campanha educativa aqui no estado. O assunto foi discutido ontem na Assembleia Legislativa, numa reunião convocada pelo líder do governo, deputado Valdemar Borges, do PSB. A Comissão de Saúde e Assistência Social da Casa, presidida pela deputada Isabel Cristina, do PT, convidou representantes de vários setores, como Detran e SAMU, para participarem da reunião. De acordo com o Detran de Pernambuco, a frota total de veículos do estado em julho era de 1.958.749. Desse total, 642.137 eram motos, o equivalente a 32,8% da frota. Os condutores cadastrados eram 1.595.753. Destes, 708.287 eram habilitados para motos, ou seja, 43,6% do total. Para a presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, o encontro permite que o Poder Legislativo participe da busca de soluções para que o número de acidentes com motos no estado diminua. Há um entendimento, sim, que é uma questão de saúde pública. É uma epidemia no estado de Pernambuco, esses acidentes de moto. Então, é claro que a Assembleia tem um papel de fazer valer as leis, fiscalizar o cumprimento delas, porque nós entendemos que se não houver uma ostensiva fiscalização, se não houver uma ostensiva campanha educativa, nós não vamos resolver essa questão. Um dado chamou a atenção. Apenas 3 cidades, Recife, Caruaru e Petrolina, correspondem a 45% das mortes em acidentes com motos no estado. João Veiga anunciou que o governo vai lançar uma campanha educativa. A gente vai fazer as campanhas de mídia, onde vai mostrar bem secamente o que é a tragédia desses acidentes. Vai também ter uma grande participação nas escolas públicas e privadas. E vai ter uma grande ação nas universidades. A parte de fiscalização, a gente vai estabelecer o projeto Lei Seca. Vamos abordar 30% de todas as motos durante esse ano. Essa é uma meta nossa, fiscalizando o documento da moto, o documento da pessoa que conduz a moto e fazendo o teste do bafômetro. Bem, enquanto nós fazemos essa transmissão ao vivo, nós estamos acompanhando aqui imagens o tempo todo de motociclistas que não cumprem a lei de trânsito. Motociclistas que andam sem a viseira da moto, aí vem se aproximando, por exemplo, alguns motociclistas com capacete, mas sem a viseira, ou seja, já é uma irregularidade de trânsito. E a gente continua a falar em relação às crianças em motocicletas. Será que é permitido levar crianças em motos? Aqui no Recife a gente sabe que é muito comum, vemos inclusive em muitas situações de pais que transportam filhos entre os dois. Criança no meio de 2 adultos, ou seja, ali como se fosse um sanduíche. Eu volto a perguntar para o diretor do Detran, então, em relação à penalidade para esse tipo de infração. Criança sendo transportada numa motocicleta. Olha, o que determina o código, criança abaixo de 7 anos, tá certo? Ela não pode ser transportada numa motocicleta. A infração é gravíssima, 7 pontos na carteira e cabe o recolhimento da CNH. Quando a criança for transportada, ela tem que ter os equipamentos de segurança normais de um motociclista. Tem que estar portando capacete, tudo isso, né? E se entende-se que criança abaixo de 7 anos não tem os reflexos e a sensibilidade necessária para se proteger numa eventualidade. Ok, muito obrigado, um bom dia para você. Vanessa.